Olá, pessoal. Vamos continuar, então, o estudo da geometria analítica no espaço. E hoje nós vamos ver o elemento principal da maneira como a gente está visualizando, trabalhando com a geometria analítica, que são os vetores. A ferramenta principal, a gente está querendo fazer um tratamento vetorial, né, para o estudo da geometria analítica. De novo, vai ser parecido com a definição de vetores no R2, mas algumas coisas, alguns elementos a mais, alguns produtos a mais, nós vamos ver que vão aparecer nas próximas aulas. Então, só recordando como que a gente vai definir um vetor no R3, dados dois pontos em coordenadas cartesianas, a gente chama de vetor com origem do ponto A e extremidade no ponto B, que será denotado por AB. Ele é dado dessa maneira. Ele é as coordenadas de B menos as coordenadas de A. É assim que a gente define o vetor de A até B. Então, o vetor de A até B, na verdade, nós vamos perceber, ele é o deslocamento que você faz para ir de A até B por um segmento reto, de linha reta, ok? O vetor AB será representado geometricamente como sendo o segmento orientado que corresponde a esse deslocamento. Então, olha, vamos ver aqui no desenho, olha, está aqui o ponto A com as coordenadas, o ponto B com as coordenadas, o vetor AB é esse daqui, olha. É como se eu saísse da posição do ponto A e venho até a posição do ponto B. Como é que eu monto, quer dizer, como é que eu descubro o que eu fiz? Então vamos ver quanto que você anda para poder sair de A e chegar em B, olhando as direções dos eixos. Então na direção do X, você saiu de X de A e foi até X de B. Você foi X de B menos X de A, é o tamanho do deslocamento. No eixo Y, você saiu do Y de A e foi para o Y de B. O deslocamento é Y de B menos Y de A. Ah, vai dar negativo. Sim, porque você está indo agora no sentido contrário do eixo. Você se deslocou menos 2, por exemplo. 2 unidades, mas no sentido contrário do eixo. E o deslocamento no terceiro eixo, como é que é? Na altura. Bom, eu saí do Z de A e fui para o Z de B. Então, por isso que o vetor a gente dá com aquela expressão. O vetor de A até B é x de B menos x de A, y de B menos y de A, z de B menos z de A. Bem? Então, dados os dois pontos A e B, o comprimento ou norma do vetor AB é definido como sendo exatamente a distância de A até B. A gente pode usar essas duas palavras, usar como comprimento do vetor ou norma do vetor. É a distância entre um ponto e o outro, porque é o comprimento daquele segmento de reta que a gente tem. Então, eu já sei calcular, né? Que a fórmula da distância de dois pontos nós vimos na última aula. Então, o comprimento do vetor AB é o x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado, mais z de B menos z de A ao quadrado, ou seja, raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas desse vetor. Exemplo, olha, dados os pontos A e B, determine quem é o vetor AB e a sua distância entre A e B. Bom, o vetor AB é o vetor que eu construo assim, olha, 2 menos 1, menos 1 menos 3, 5 menos 2. Então vai dar o vetor 1 menos 4, 3. A distância de A até B é exatamente o comprimento, a norma desse vetor. Então vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 16 mais 9, 25, mais 1, 26. Raiz de 26. E essa é a distância de A até B ou o comprimento do vetor AB. Assim, um ponto P do R3 com coordenadas x, y, z, eu também posso identificar ele como sendo um vetor. Um vetor que tem como origem o ponto O, que é a origem do meu sistema, e extremidade o próprio ponto P. Aí quando você faz o vetor OP, você faz P menos O. Então você vai fazer x, y, z menos as coordenadas da origem, que é 0, 0, 0. Vai dar exatamente x, y, z. A gente fez um desenho aqui para tentar entender isso, olha. Você pega o ponto P com coordenadas x, y e z. Eu posso estar vendo esse ponto como as coordenadas x, y, z, um ponto no espaço, ou como sendo o vetor OP. Ele começa na origem e termina no ponto P. Quando eu faço a diferença x, y, z menos 0, 0, 0, dá exatamente x, y, z. Então, mesmo a terna ordenada x, y, z, de números reais, pode estar representando duas coisas ao mesmo tempo, um vetor ou um ponto no espaço. Podemos pensar em um vetor simplesmente como o deslocamento que ele faz, não importando qual é o ponto inicial e o ponto final. Denotaremos apenas por V, minúsculo, com a setinha em cima,
um vetor que realiza um certo deslocamento no espaço a partir de algum ponto genérico. Nesse caso, o que vai caracterizar o vetor é o deslocamento que ele faz, que é dado por quem? Pelo comprimento, pela direção e pelo sentido em que ele atua. O quanto que ele vai andar, em que direção e para onde, daqui para lá, de lá para cá. É isso que caracteriza para nós um vetor nessas condições. Dados dois vetores, U e V, com coordenadas no R3, e um número real K, nós definimos U mais V, o vetor soma dos vetores U e V, como sendo o vetor que tem essas coordenadas, ou seja, eu somo as coordenadas de x e de y, coordenada a coordenada, x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Como eu fazia em R3 para somar dois elementos do R3. Da mesma maneira, eu somo dois vetores. Eu multiplico um vetor por um número real k, multiplicando cada coordenada desse vetor por esse número real. Como eu fazia também, quando eu queria multiplicar uma terna ordenada de R3 por um número real k. E, só para lembrar, a norma do vetor u, o comprimento do vetor u, quando eu olho só as coordenadas dele, ia ser a distância da origem até esse ponto. Então é o x1 menos zero ao quadrado, dá x1 quadrado, o y1 menos zero ao quadrado, que dá o y1 quadrado, mais z1 menos zero ao quadrado, que dá z1 ao quadrado, tira a raiz. Isso é que a gente chama de norma do vetor u, o comprimento do vetor u, quando eu conheço as coordenadas do vetor u. Exemplo. Dados os vetores u e v, vamos determinar um vetor w, que é 4u menos 2v. Então, w, olha, 4u menos 2v. Então, ele vai ser 4 vezes o vetor u, 2, 0, menos 3, menos 2 vezes o vetor v, 1 menos 1, 4. Então, quando eu faço a conta aqui, olha, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes menos 3, menos 12. Multipliquei cada coordenada de v pelo número real 4. Menos. Agora vamos multiplicar o 2 lá. Ó. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes menos 2, menos 1 dá menos 2, e 2 vezes 4 dá 8. Eu deixei o menos quieto aqui do lado de fora. Agora eu vou somar esses vetores. 8 menos 2, 6. 0 menos menos 2, 2. Menos 12 menos 8, menos 20. Então aquele vetor final é o vetor w, 4u menos 2v. Então as contas são algébricas, bem parecidas com aquelas que a gente fazia com vetores do R2. Qual é a diferença? Eu tenho 3 coordenadas. Do R2 eu tinha só 2 coordenadas. Os vetores u e v possuem a mesma direção. Sem só ser existe um número real k, tal que um vetor é k vezes o outro. É assim que a gente sabe se dois vetores têm a mesma direção. Quando você consegue escrever as coordenadas de um vetor como um k multiplicando as coordenadas do outro. Ou quando essa terna de números reais for proporcional a essa terna de números reais. Ou seja, x1, y1, z1 vai ter que ser igual a um kx2, ky2, kz2 para algum k real. Mas é o mesmo k que aparece em cada uma das coordenadas. Quando isso acontece, eles têm a mesma direção. Se eles têm a mesma direção, existe um k que satisfaz isso. Também dizemos, nesse caso, que os vetores u e v são paralelos. Dizer que eles têm a mesma direção é dizer que eles são paralelos. Na verdade, os dois têm direção paralelas a uma mesma reta. Ok? Se esse k que você achou, caso ele exista, for positivo, maior ou igual a zero, a gente diz que u e v possuem o mesmo sentido. Se ele for negativo, nós dizemos que eles possuem sentidos opostos ou sentidos contrários. Então, vamos lá. Verifique se os vetores possuem a mesma direção. Caso possuam, verifique se possuem o mesmo sentido ou sentidos opostos. Então, o vetor u é 260, vetor v 133. Para eles terem a mesma direção, deve existir um número real k, tal que u é igual a kv. Ou seja, 260 tem que ser igual a k que multiplica 133. Será que existe? Bom, se for verdade, eu vou ter que ter o quê? Olha, o 2 vai ter que ser igual a k vezes 1, o 6 vai ter que ser igual a k vezes 3, e o 0 tem que ser igual a k vezes 3. A primeira equação, k igual a 2, a segunda equação, k igual a 2, verifica, 2 vezes 3 vai dar 6. A terceira equação, 3k igual a 0, dá k igual a 0. Então, o k igual a 2 verifica para a primeira e segunda coordenada, mas ele não verifica para a terceira coordenada. Então, esses vetores não têm a mesma direção, não são paralelos. Tinha que ser o mesmo k para as 3
equações para as 3 coordenadas. Então, logo o IV não possui a mesma direção. Mais um exemplo, olha. O vetor 369 e o 123. Será que eles possuem a mesma direção? Vamos ver de novo. Existe um K tal que W é igual a K vezes N? Ou seja, existe um K tal que 3 vai dar K vezes 1, 6 é igual a 2 vezes K, 9 é igual a 3 vezes K? Bom, K é igual a 3. Quando eu faço 2K igual a 6, o K também vale 3. 3K igual a 9, o K vale 3. Ou seja, K igual a 3 dá certinho. Se você multiplicar esse vetor por 3, você tem exatamente esse, ó, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, esses vetores possuem a mesma direção. Mesmo sentido ou sentido contrário? Eu só pergunto se eles têm o mesmo sentido se já tiverem a mesma direção. Olha, o K que eu encontrei é um número 3. Ele é positivo. Então, eles possuem também o mesmo sentido. Então, esses vetores têm a mesma direção e mesmo sentido. Ok? Determine o valor de x e z para que esses dois vetores tenham a mesma direção. Então, para que valor eu coloco aqui na primeira coordenada de u e na última coordenada de u, para que o vetor u e v sejam um múltiplo do outro. Um se escreva como k vezes o outro. Então, vamos impor, né? Vamos supor que u se escreva como kv, eu tenho essa equação. Portanto, isso me dá um sistema. Olha. O x tem que ser igual a k, o 4 vai ter que ser igual a 2k. Daqui eu já consigo tirar um valor para k. Olha. 4 igual a 2k, o k tem que ser 2. E a terceira equação diz que o z é igual a menos 3k. O k é 2 pela segunda equação, portanto o x tem que ser 2 e o z tem que ser menos 3 vezes 2, menos 6. Portanto eu vou ter x igual a 2, z igual a menos 6. E esse vetor aqui vai ter a mesma direção que o vetor v se ele for o 2, 4, menos 6. De novo, como k é positivo, eles vão ter também o mesmo sentido. Ok? Soma de um ponto com vetor. A soma de um ponto com vetor é exatamente o que diz do deslocamento. Por que a gente chama de vetor de deslocamento? Eu pego um ponto, aplico um vetor a esse ponto, eu desloco o meu ponto no sentido, direção e comprimento daquele vetor, até chegar num outro ponto. De maneira que a diferença desses dois pontos me dá um vetor igualzinho ao vetor que eu estou somando. Então, a definição é essa. Dados um ponto A e um vetor V, a gente define a soma do ponto A com o V como sendo o único ponto B do espaço. Então, soma de ponto com vetor dá um ponto B do espaço, tal que o vetor AB, que começa em A e termina em B, vai ser exatamente o vetor V que você somou ao ponto A. A notação é B é igual a A mais V. Matematicamente, a gente pode escrever assim, então, olha. O ponto B é o ponto A mais V, sem somente ser B menos A, que é o vetor AB, for igual a V. Essa é a condição. Então, ideia geométrica, o vetor V e o ponto A. Então, no ponto A eu vou aplicar o vetor V. Então, eu vou pegar e vou deslocar por V. Olha. Esse vetorzinho aqui, exatamente o próprio vetor V. Mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Então, na hora que eu saio de A e percorro o vetor V, eu vou chegar no único ponto B do espaço. Se eu fizer o cálculo do vetor BA, ou AB, desculpa, esse AB e o V vão ser o mesmo vetor. Vão ser iguais. Algebricamente é muito simples fazer isso. É só fazer a conta como se fossem dois elementos do próprio R3. Olha, determine B escrito como forma A mais V, onde A é 1, 0, 3 e o V é 2, 1, 4. Então, para determinar o ponto B, eu somo 1, 0, 3 com 2, 1, 4. Ah, professor, mas se é ponto, se é vetor, posso somar? Pode. A estrutura toda do cartesiano, do plano cartesiano, da maneira de fazer o sistema de coordenadas, de trabalhar no R3, é para que isso seja possível, para que eu possa fazer esse trabalho. Uma coisa simplesmente algébrica, não ter que ficar fazendo desenho. Então, quando eu somo isso daqui, dá 1 mais 2 dá 3, 0 mais 1 dá 1, 3 mais 4 dá 7. Então, o ponto B é o ponto 3, 1, 7. Vamos verificar? Para ser verdade, quando eu pego o vetor que começa em A e termina em B, ele tem que ser igual ao vetor V. Então, vamos calcular aqui o vetor AB. O vetor AB é o ponto B menos o ponto A. 3 menos 1, 2. 1 menos 0 dá 1. 7 menos 3, 4. Quem que era 2, 1, 4? Exatamente as coordenadas do meu vetor V. E assim verifica. Ok? Nós temos uma decomposição padrão no R3, que é muito boa para a gente usar, que a gente vai precisar usar bastante,
que sai, que é a seguinte. A gente costuma chamar de I o vetor que tem coordenadas 1, 0, 0. Esse vetorzinho aqui, ó, no eixo x, tamanho 1. Vou chamar de J o vetor 0, 1, 0, que é esse vetor aqui, ó, da origem até 1 no y, segunda coordenada, também tamanho 1. E um terceiro vetor K, que é o vetor 0, 0, 1. Esses três vetores, I, J, K, formam um triedro que a gente fala de vetores. Eles têm a propriedade de, dos três serem todos de tamanho 1, e os três são 2 a 2 ortogonais. Esse ângulo aqui é 90, esse ângulo aqui é 90, esse ângulo aqui é 90. Então eles formam o que a gente chama, na geometria analítica, de uma base para R3, mas uma base muito boa, uma base que os vetores são 2 a 2 ortogonais e todos de norma 1. Isso leva o nome de base ortonormal. Nós não vamos usar essa nomenclatura durante o curso, mas é importante, se vocês ouvirem falar de alguma coisa de base ortonormal, um exemplo que vocês têm, ou base canônica do R3, é a base formada pelos vetores IJK, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Por que essa base é interessante para nós? Se você pegar um vetor x, y, z qualquer, não é difícil ver que esse vetor v se escreve assim, olha. É x que multiplica i, mais y que multiplica j, mais z que multiplica k. É uma maneira de eu obter meu vetor v, usando só as coordenadas e os vetores ijk. Olha, pega x vezes esse, vai dar x, 0, 0, mais y vezes j. O y vezes j é 0, y, 0. Agora faz z vezes k, 0, 0, z. Então, quando eu somo x, 0, 0, com 0, y, 0, com 0, 0, z, quem vai somar com x? Ninguém, ó, porque vai dar 0 e 0. Então, a primeira coordenada vai dar x. Quem que vai somar a segunda coordenada? Aqui é 0. Aqui é y vezes 1, vai dar y. E aqui é 0. Então, a segunda coordenada vai dar y. Quem vai acontecer quando eu somar a terceira coordenada? Aqui é 0, não altera. Aqui é 0, não altera. A terceira coordenada só é afetada por esse vetor. Vai dar z vezes 1, vai dar z. Então, a terceira coordenada vai ser z. Portanto, nós temos a seguinte igualdade, a seguinte equivalência. O vetor v vai ter coordenadas x, y, z. Sem somente c, ele é escrito da forma xi mais yj mais zk. Então, o vetor dado nessa expressão, eu posso representar ele dessa maneira, como uma terna de números reais. Se ele é dado dessa maneira, eu posso entender ele como sendo essa soma desses vetores. Ok? Isso vai ser bastante importante para nós, principalmente na hora que a gente definir produto vetorial, que a gente usa muito essa decomposição. Ok? Muito obrigado. Por hoje é só, pessoal.